Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 98, o último dia do período dos juízes, e vamos ouvir o primeiro livro de Samuel 6 a 8 e Salmo 86. Primeiro livro de Samuel 6. Esteve, pois, a arca do Senhor 7 meses na terra dos filisteus. Os filisteus convocaram os seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram-lhes: que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como havemos de a devolver ao seu lugar. Eles responderam: se devolveis a arca do Deus de Israel, não a deveis mandar sem nada, mas juntai-lhe uma oferta de reparação. Então sereis curados. Sabereis porque não se apartava de vós a sua mão. Disseram eles: que oferta de reparação devemos juntar-lhe? Responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número dos príncipes dos filisteus, porque foi este o castigo que vos feriu a vós e aos vossos príncipes. Fazei, pois, imagens dos vossos tumores e imagens dos ratos que devastam o país, e assim dareis glória ao Deus de Israel. Talvez assim ele retire a sua mão de cima de vós, do vosso Deus e do vosso país. Porque endureceis os vossos corações como os egípcios e o faraó? Não tiveram eles que deixá-los partir quando o Senhor os flagelou com seus castigos? Fazei, pois, um carro novo, tomai 2 vacas que estejam a aleitar e que ainda não tenham suportado o jugo, e atrelai-as ao carro depois de ter desprendido os seus bezerros no curral. Tomareis em seguida a arca do Senhor e colocá-la-ei juntamente com um cofre no qual poreis as imagens de ouro que ofereceis como reparação. Depois, deixai-a ir. Segui-a com os olhos. Se virdes que ela segue pelo caminho que conduz ao país dela, para os lados de Bet-Shemesh, então o Deus de Israel foi quem nos enviou esta praga. De contrário, conheceremos que não foi a sua mão que nos feriu, mas que foi um simples acaso. Assim o fizeram. Tomaram 2 vacas que estavam a aleitar e atrelaram-nas ao carro, pondo os bezerros no curral. Puseram sobre o carro a arca do Senhor com o cofre que continha os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Ora, as vacas tomaram diretamente o caminho que vai para Bet-Shemesh e seguiram mugindo sempre o mesmo caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus seguiram-na até à entrada do território de Bet-Shemesh. Os habitantes de Bet-Shemesh ceifavam o trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca e alegraram-se. O carro chegou ao campo de Josué de Bet-Shemesh, onde se deteve. Havia ali uma grande pedra. Cortaram em pedaços a madeira do carro, puseram em cima as vacas e ofereceram-nas em holocausto ao Senhor. Os levitas desceram à arca do Senhor, juntamente com o cofre que estava ao seu lado, contendo os objetos de ouro, e colocaram-na sobre a grande pedra. Então os habitantes de Bet-Shemesh ofereceram naquele dia holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E os 5 príncipes dos filisteus que tinham presenciado tudo voltaram naquele mesmo dia para Ecrón. As figuras dos tumores de ouro que os filisteus ofereceram ao Senhor como oferta de reparação eram: uma por Asdod, outra por Gaza, outra por Ascalon, outra por Gat e outra por Ecrón. E os ratos de ouro que ofereceram foram tantos quanto as cidades dos filisteus nas 5 províncias, desde as cidades fortificadas até às aldeias sem muros. Disto é testemunha a grande pedra sobre a qual colocaram a arca do Senhor no campo de Josué de Bet-Shemesh, onde pode ser vista ainda hoje. O Senhor castigou os habitantes de Bet-Shemesh porque tinham olhado para a arca e feriu 70 homens. O povo chorou por causa de tão grande castigo com que o Senhor o tinha ferido. Os habitantes de Bet-Shemesh disseram: quem poderá estar na presença do Senhor, deste Deus Santo? E para quem poderá ele ir longe de nós? Mandaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Vinde e levai-a outra vez para junto de vós. Primeiro livro de Samuel 7.
Vieram, pois, os habitantes de Kiriat-Jearim, transportaram a arca do Senhor e colocaram-na em casa de Abinadab, que vivia em Gibeá, e consagraram seu filho Eleazar para que a guardasse. E sucedeu que desde o dia em que a arca do Senhor chegou a Kiriat-Jearim, passou muito tempo, 20 anos, e toda a casa de Israel se voltou para o Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirando do meio de vós os deuses estrangeiros e as estátuas de Astarté, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor e só a Ele servirdes, Ele há de livrar-vos das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel afastaram os ídolos e as estátuas de Baal e de Astarté e serviram só ao Senhor. Disse também Samuel: Convocai todo Israel em Mispá, e eu rogarei por vós ao Senhor. Reuniram-se, pois, em Mispá, tiraram água, derramaram-na diante do Senhor e jejuaram naquele dia, dizendo: Pecamos contra o Senhor. Samuel era juiz de Israel em Mispá. Os filisteus foram informados de que os israelitas se tinham reunido em Mispá e os seus príncipes marcharam contra Israel. Os israelitas souberam-no e tiveram medo dos filisteus. Disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos livre das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro ainda de leite, ofereceu-o inteiro em holocausto ao Senhor, clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor ouviu-o. De facto, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus começaram o combate contra Israel. Mas o Senhor, naquele dia, trovejou com a sua voz estrondosa sobre os filisteus, encheu-os de terror e foram derrotados pelos israelitas. Estes, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e derrotaram-nos no lugar que está abaixo de Betcar. Tomou Samuel uma pedra e pô-la entre Mispá e Shen. Deu àquele lugar o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos auxiliou o Senhor. Humilhados dessa forma, os filisteus não voltaram mais às terras de Israel. A mão do Senhor fez-se sentir sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel, e foram restituídas a Israel as cidades que os filisteus lhes tinham tomado, desde Ecrón até Gat. Israel livrou a sua terra das mãos dos filisteus, e também houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel foi juiz em Israel durante toda a sua vida. Todos os anos se dirigia a Betel, Gilgal e Mispá, onde fazia justiça a todo Israel. Voltava depois para Ramá, onde tinha a sua casa. Também ali julgava Israel e edificou naquele lugar um altar ao Senhor. Primeiro livro de Samuel 8. Sendo já velho, Samuel estabeleceu os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abiás, e eram juízes em Berseba. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as pisadas de seu pai, antes se deixaram levar pela avareza, recebendo presentes e violando a justiça. Reuniram-se todos os anciãos de Israel e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: Estás velho, e os teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe, como têm todas as nações. Esta linguagem, dá-nos um rei que nos governe, desagradou a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe: Ouve a voz do povo em tudo o que te disser, pois não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Fazem o que sempre têm feito desde o dia em que os fiz subir do Egito até ao presente, abandonando-me para servir deuses estrangeiros. E também assim estão a fazer contigo. Atende-os agora, mas expõe-lhes solenemente os direitos do rei que reinará sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Eis como será o poder do rei que vos há de governar. Tomará os vossos filhos para guiar os seus carros e a sua cavalaria, e para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e chefes de 50, empregá-los-á nas suas lavouras e nas suas colheitas, na fabricação das suas armas e dos seus carros. Tomará as vossas filhas como suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Há de tirar-vos também o melhor dos vossos campos, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dá-los-á aos seus servidores. Cobrará ainda o dízimo das vossas searas e das vossas vinhas, para o dar aos seus cortesãos e ministros.
Tomará também os vossos servos, as vossas servas, os melhores entre os vossos mancebos e os vossos jumentos, para os colocar ao seu serviço. Cobrará igualmente o dízimo dos vossos rebanhos, e vós próprios sereis seus servos. Então clamareis por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disse: Não, precisamos de ter o nosso rei. Queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e referiu-as ao Senhor. Então o Senhor disse: Faz o que te pedem e dá-lhes um rei. Samuel disse aos israelitas: Volte cada um para a sua cidade. Salmo 86. Oração de David. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, porque estou triste e necessitado. Protege a minha vida, porque te sou fiel. Salva o teu servo que em ti confia. Senhor, tem compaixão de mim, que a ti clamo todo o dia. Alegra o espírito do teu servo, pois para ti, Senhor, elevo a minha alma. Porque tu, Senhor, és bom e indulgente, cheio de misericórdia para quantos te invocam. Senhor, ouve a minha oração, atende os gritos da minha súplica. Por ti clamo no dia da minha angústia, na certeza de que me responderás. Não há entre os deuses quem se compare a ti, Senhor, nada há que se compare às tuas obras. Todas as nações que criaste virão adorar-te, Senhor, e darão glória ao teu nome, porque só tu és grande e realizas maravilhas. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e caminharei na verdade. Dirijo o meu coração para que honre o teu nome. Senhor, meu Deus, de todo o coração hei de louvar-te e glorificar o teu nome para sempre. Pois a tua misericórdia foi grande para comigo, livraste a minha vida das profundezas da morte. Ó Deus, os soberbos levantam-se contra mim, a turba dos prepotentes atenta contra a minha vida, sem fazer nenhum caso de ti. Mas tu, Senhor, és um Deus misericordioso e compassivo, paciente e grande em bondade e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão. Dá a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me uma prova da tua bondade para que os meus inimigos sejam confundidos, ao verem que tu, Senhor, me ajudas e confortas. Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino e acompanho as equipas de jovens de Nossa Senhora e a todos os que escutam diariamente este projeto Mais 365 na descoberta da Palavra de Deus. Senhor nosso Deus, Rei único de tudo o que existe, seja a Tua Palavra a orientar toda a nossa vida e seja o Mais 365 uma oportunidade para acolhermos verdadeiramente. Amém. A leitura que hoje ouvíamos apresenta-nos o serviço de Samuel como juiz de Israel, consultado para julgar e arbitrar as questões que o povo lhe apresentava, como já víramos, de resto, nos outros juízes. Mas Samuel é também profeta, porque fala em nome de Deus, ordenando ao povo que renuncie aos seus cultos idolátricos. E ainda há uma insistência numa função sacerdotal, numa função de mediação. Sacerdotal neste sentido, Samuel reza pelo povo, oferece sacrifícios pelo povo, e o próprio povo insiste com ele: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus. Então, nestes três ofícios, distinguimos as três funções que se cumprem plenamente em Cristo: rei, profeta e sacerdote. Cristo é plenamente estas três coisas. E estas três tarefas continuam na Igreja. Continuam nos seus pastores, mas também em cada batizado, segundo o modo próprio de cada um. Nós somos um povo real, de reis, no desejo de servir os outros. Somos um povo profético, no desejo que temos de anunciar a palavra de Deus. E somos um povo sacerdotal, no desejo que temos de nos entregarmos ao Senhor e de o fazermos em benefício de todos. Bom, parece que as coisas acabam por ir bem, por bom caminho, com o profeta Samuel, com o juiz Samuel, mas, como ouvíamos, o povo
vai acabar por pedir um rei a Samuel. O povo está descontente. E reparemos no modo como o faz. Diz a Samuel: dá-nos um rei que nos governe, como tem todas as nações. É claro, Samuel fica desagradado com este pedido, porque ele revela um desejo do povo de Deus de ser como os outros, de ter também um rei para satisfazer uma certa vaidade, insinuada na possibilidade de ter alguém poderoso à frente do povo e que possa ombrear com os poderosos dos outros povos. E por isso, este pedido é implicitamente uma rejeição de Deus. Mais do que de Samuel, como o Senhor explica, não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Para que eu não reine mais sobre eles. Este é o perigo. Por isso Samuel está relutante e avisa o povo sobre todos os perigos daquilo que eles estão a pedir. E diz mesmo: então clamareis por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Mas como o povo insiste que precisa de ter o seu rei para ser como as outras nações, Samuel vai acabar por aceder segundo a ordem do próprio Deus. E então virá o período da monarquia. Ele não será só de sombras, como a crítica de Samuel parece quase antecipar. Porquê? Porque Deus não abandona o seu povo e Deus vai acabar por estabelecer o rei David e a sua descendência, e aqui a promessa messiânica. Mas na raiz desta nova fase está esta marca: o povo não tem o Senhor como seu maior tesouro, mas está ainda consumido por uma certa cobiça dos outros povos, dos reis, das manifestações de poder que os outros têm. E às vezes é assim também connosco. Nós temos a graça de ser cristãos, de pertencer à igreja, de pertencermos ao Senhor, mas às vezes vivemos numa lamentação, numa cobiça de uma vida sem Deus, como se fosse melhor. Achamos sempre que aquilo que temos não é tão bom como aquilo que não temos, e por isso vivemos inquietos e agitados. Mas é que Deus é o Rei que devemos ter, é o Senhor a quem devemos acolher acima de tudo o resto. E Ele, na sua infinita condescendência, apesar de saber o que representa este pedido, neste caso do povo de Israel, das suas intenções, Ele concede o rei e vai permanecer fiel, não se vai embora. Ele estabelecerá a aliança com a casa de David, como veremos, e a história da salvação prossegue, apesar de todas as teimosias e de todos os desvios. Senhor, Tu és o nosso Rei, a Ti pertence a nossa vida. Queremos testemunhar com alegria a fé com que nos entregamos a Ti. Dá serenidade ao nosso coração e confirma-o no desejo de seguir os Teus caminhos. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos o período dos juízes. Voltaremos ao livro de Samuel, mas para o período da realeza. Antes disso, temos o Evangelho de São João. Vamos ao longo destes 365 dias tendo períodos específicos em que olhamos para cada Evangelho. E amanhã, no dia 99, começamos o Evangelho de São João. Vamos lê-lo todo e vamos poder saborear o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço em Cristo. Até amanhã.